E a galera segue esse mistério de quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira. Um dos técnicos mais falados aí do futebol brasileiro. O técnico brasileiro a assumir a seleção é o nome do Fernando Diniz. Até o próprio Ronaldo Fenômeno elogiou o técnico Fernando Diniz, né? E o técnico estrangeiro no Brasil mais falado é o Abel Ferreira. Mas, segundo informações aí que vem surgindo, né, há preferência pelo técnico brasileiro, mas o único nome aí que está mais cotado é o nome do Fernando Diniz. O Dorival Júnior, que estava na frente do Fernando Diniz, né, agora nem é muito falado para assumir o comando da seleção brasileira, depois de sair do Flamengo, né, perdeu totalmente aí a preferência do Dorival Júnior, mas quem sabe, né, a CBF pode surpreender trazendo um desses técnicos para poder assumir a seleção brasileira no próximo ano. E bora ver o que a galera do Linha de Passe está falando sobre a seleção brasileira. E temos também, galera, o Jorge Jesus também na mira da seleção brasileira, também seria um bom nome para assumir a seleção no próximo ciclo de 2026. E bora acompanhar o Linha de Passe, galera. Lembrando, o link vai estar na descrição. Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Ele se construiu, a carreira do Abel antes do futebol brasileiro, ela não teve nada de muito relevante. O Abel Ferreira, como técnico, ele é o Abel do Palmeiras. Claro que ele teve uma trajetória que não se descarta, mas ele é outro treinador depois que ele veio trabalhar no futebol brasileiro. E ele facilmente, das últimas 3 temporadas, o melhor técnico que trabalhou aqui. Acho que alguém vai discutir isso aqui? Não, e é um cara que está adaptado ao futebol brasileiro, à cultura brasileira, a trabalhar com o jogador brasileiro. Eu entendo o ponto do Birner. E às vezes o técnico europeu, ele é muito mais fiel ao clube, mesmo quando tem uma ideia de assumir uma seleção. Mas eu nunca o ouvi falar sobre isso. Uma coisa é você falar filosoficamente, não aceitaria, outra coisa é o presidente da CBF batendo na sua porta e fala, vamos conversar? Vamos conversar. O Muricy era um nome óbvio em 2010, ele foi almoçar com o Ricardo Teixeira. Eu me lembro muito bem, porque eu estava no ar o dia aqui no Bate-Bola, e começaram a chegar as imagens, fizeram imagens aqui do Muricy. Cara, o Muricy é o novo técnico. E dali a pouco saiu a notícia. Não, o Muricy disse não. Mas, então pode acontecer do cara dizer não. Mas se a nossa tradição é que o melhor técnico dos últimos anos do futebol brasileiro seja o técnico. A não ser quando é uma invenção muito grande, como Falcão, como Dunga. Mas o Luxemburgo, quando foi, era ele. O Tite, quando foi, era ele, e já devia ter sido em 14, mas em 16 ele se reforçou, porque ele voltou para o Corinthians e o time dele jogou até melhor do que da primeira vez. Então, normalmente... O Tite não teve discussão. Foi estranho ele ter aceitado a época, se lembra? Lembro. Né? Todo mundo aceitou? Eu achava o nome óbvio em 14, mas tudo bem. Tiveram de novo a ideia com o Dunga, que foi um grande desastre. Mas eu não sei o que ele pensa sobre isso. Tá? E não sei como as pessoas vão reagir de uma maneira geral. Então, eu até há pouco tempo eu conversei com uma pessoa muito, muito próxima ao Abel Ferreira. E essa pessoa... E aí eu não estava falando de seleção brasileira, tá? Mas a questão era... O discurso e a visão dessa pessoa é de que seria muito improvável o Abel Ferreira, por escolha própria, não cumprir o seu contrato com o Palmeiras. É o que eu pontuei, essa visão, porque assim, a visão do brasileiro, do técnico nascido no Brasil, é de que a seleção brasileira é o ápice da sua carreira. Ele faz toda a sua carreira para chegar a dirigir a seleção. O Birner concorda comigo ou não? Que está olhando... Técnico brasileiro? Até porque não consegue ir para a Europa. Se conseguisse para a Europa, não seria. Mas filosoficamente, assim, você vai passando por várias promoções, você ganha títulos no futebol brasileiro porque você bateu no teto que é dirigir a seleção. Sim. Então, para muitos deles é assim. A seleção brasileira é a camisa mais pesada do mundo. O técnico formado fora do Brasil não necessariamente é. Então, eu não sei se o Abel veria como... cheguei ao ponto alto da minha carreira, que é dirigir a seleção brasileira. Eu não sei se ele pensa assim, e pela informação que o Jean tem, não pensa. Eu acho que a questão, quer dizer, quando eu estou falando, isso que eu estou falando, é bom ficar claro, quer dizer, não foi uma conversa que levava em conta uma possibilidade de dirigir a seleção brasileira e muito mais a possibilidade dele sair, né? E é claro que possivelmente se chega um Real Madrid da vida, um Manchester United, enfim, aí é uma outra história, mas também é improvável que isso aconteça diretamente, né, do futebol sul-americano para esses clubes de topo na Europa. Então, acho assim, a visão dessa pessoa muito próxima ao Abel é que ele dificilmente vai
abrir mão do seu contrato, ou abrir mão não, vai encerrar o seu contrato, vai pagar a cláusula de rescisão, seja com outro pagando, com ele próprio pagando, para interromper um trabalho que ele está fazendo. Claro que tinha muito disso, o fato dele estar no Brasil, ter trazido toda a família ao Brasil, né? E aí, claro que no caso da seleção brasileira, isso deixa de ser a CBF pagaria a rescisão ao Palmeiras, então, chegaria num acordo mas a questão fácil. não é essa. A família dele já está aqui, acho que o Abel não teria problema, não. A questão era o cumprimento profissional ali, do contrato que ele tinha, que é com o Palmeiras, que ele tem assinado com o Palmeiras e tudo mais. Claro que a questão familiar deixa de ser uma questão, porque a família está toda no Brasil e o trabalho continuaria sendo no Brasil. Acho que esse é um ponto. Mas tem outro em relação ao Abel, que e isso também ouvindo de relatos de pessoas que trabalham com ele no dia a dia, que é uma insanidade de dedicação diária, de horas de trabalho dia com o clube, com os seus companheiros de comissão técnica e tudo mais. E aí entra um pouco no que o Birner estava falando, que é assim, cara, é a dinâmica de uma seleção e a dinâmica de um clube de futebol. Um cara com esse perfil, com esse nível de intensidade, de dedicação, eu não consigo vê-lo direito. Se ele conseguir ter tempo só para fazer bola parada, treinando de bola parada... Vamos viajar para Londres para ver o jogo do coisa, aí viaja, aí vai no Maracanã. Que jogada o Brasil teve com o Tite de bola parada? Jogada trabalhada ensaiada, coisa que o Palmeiras do Abel faz o escanteio ser um terror. Se ele só trabalhar bola parada na seleção, acho que ele já pode fazer mais que o Tite. Se ele conseguir treinar a seleção, né? Fala, Birner. Não, eu acho que, assim, eu tenho que me colocar no lugar das pessoas, assim, né? É óbvio que a camisa da seleção brasileira é a camisa mais pesada que tem, inclusive entre as seleções. E, assim, como o próprio Lineker disse, o Brasil foi estreou na última rodada, né, da Copa do Mundo, falou, agora a Copa do Mundo começou. E é uma visão de fora, de um cara grande, não é uma visão nossa aqui de dentro. É como o mundo enxerga, o que não quer dizer que os jogadores de fora vão enfrentar a seleção brasileira hoje e tem medo, como tinham, por exemplo, no tempo do Pelé, para fazer uma citação. Mas a camisa continua pesada. E é óbvio que você ser o líder da equipe que usa essa camisa é uma coisa enorme. Por outro lado, é uma bomba. Por quê? Porque, de repente, pode um jogador de meio campo, que o treinador quer que fique no meio campo, no último minuto, faltando 5 minutos, e fazer uma marcação de linha de fundo, você toma um contra-ataque, você joga uma Copa inteira quase sem ter finalizações contra o seu gol, a bola desvia num zagueiro seu e você é crucificado. Porque se você ganhar as eliminatórias, não significa nada. Se perder, complicou. Se você ganhar a Copa América, não significa nada. Se perder, você vai ser questionado. Então, você vai definir toda a sua vida num torneio que é extremamente subjetivo. Enquanto num clube você tem o dia a dia, você tem o trabalho constante, você perde uma Libertadores para o Atlético Paranaense, mas você tem o Campeonato Brasileiro. Porque a diferença do clube para a seleção é que no clube você joga na quarta-feira, no domingo você tem a chance de se recuperar. E no outro também, e você tem o trabalho do dia a dia que te aumenta a chance para o grande treinador de tornar a equipe consistente e dar a essa equipe a chance de se recuperar. Na seleção, não. O que o Tite vai fazer agora? Se alguém acha que se o Tite tivesse jogado 10 vezes com a Croácia, ele não teria vencido mais vezes do que perdeu? Ele empatou o jogo, perdeu nos pênaltis e o Tite virou uma porcaria para muita gente. Né? Bubu, acho o trabalho do Tite ruim. Isso. Eu discordo plenamente. Né? Eu posso até dizer que tem alguns erros, algumas coisas, respeito a opinião do colega, eu discordo plenamente. Plenamente. Porque o Brasil jogou contra a Sérvia, contra a Suíça e contra a Croácia, tomou um chute da Croácia, nenhum da Sérvia, nenhum da Suíça, seleções perigosas, enquanto outras seleções foram, por exemplo, a Argentina se perde para a Holanda nos pênaltis. Nossa, depois de um 2-0... Scaloni é uma porcaria? Agora, como é que funciona? Não, vai jogar tudo fora? Agora, eu entendo que, quando o Bubu fala de resultados, e aí ele tem toda a razão, os resultados do Tite, mesmo com o trabalho de montar uma equipe competitiva e consistente, foram ruins. Foram ruins. Um título de Copa América com um erro de arbitragem, 2 eliminações de Copa do Mundo, e isso não tem como discutir, porque o trabalho em seleção, e é aí que eu quero chegar, é cruel para o técnico. É muito cruel para o treinador, porque você pode ter certeza, o movimento feito, não estou falando se o trabalho do Tite, eu vou nem entrar nesse mérito agora, se o trabalho do Tite foi bom, se o Brasil jogou bem a Copa, esqueça tudo isso. O lance do gol que tira o Brasil da Copa do Mundo, num jogo praticamente ganho, é um lance onde alguns jogadores não cumpriram a orientação do treinador. O treinador não vai chegar agora e vai
jogar o treinador. Parece que tem até um vídeo, né? De minutos antes com o Tite gritando, muito, não assim, subam, não não, subam. e não precisa nem ir. Quem conhece futebol sabe o movimento que os jogadores costumam fazer, aqueles jogadores de campo, e tem movimentos ali que não pertencem ao jogo usual da seleção brasileira. Mas a culpa é do técnico. Mas a culpa é do dessa técnico. questão que você Então... e o Rodrigo Bueno divergem com relação ao trabalho do Tite, eu acho que a resposta vai vir agora do próximo lugar que ele for trabalhar. Posso fazer uma O pergunta convite que ele vai receber. Claro. Vamos supor que o Tite não tivesse renunciado ao cargo. Ele falou antes da Copa que ganhando ou perdendo ele não ficaria. Você manteria o Tite? Você é o presidente da CBF. Você daria mais 4 anos para ele? Até 2026? Não, eu acho que no lugar dele não ficaria. Mas eu tô falando você é o presidente da CBF. Se eu falei proposta para ele ficar? É. Não. Não? Eu ainda não vejo no futebol brasileiro um técnico melhor. Não vejo. Você daria mais 4 anos pro Tite? Não daria, porque a pressão popular não em dá cima mais, dele... é Não isso, daria porque é a pressão isso, popular não em dá cima mais. dele ia ser insuportável. Não dá mais. Ele não ia ter passo para trabalhar. Um técnico que perdeu 2 Copas do Mundo. Assim como eu não teria nenhum problema com o Tele Santana ficar depois de 86. Não é uma comparação, antes que falem, mas o Tele Santana é um dos técnicos mais brilhantes da história e perdeu 2 Copas do Mundo. O Brasil perdeu Copas do Mundo jogando melhor do que algumas vezes que ganhou. E o futebol é assim porque é um torneio de 7 jogos. Se fosse um torneio de pontos corridos, não é, e não adianta especular, se fosse tal, mas certamente os resultados seriam diferentes. A única exceção futebol é assim. Acho que assim, se você pegar... Vamos comparar a Copa do Mundo de... Talvez 82 tenha sido uma exceção, porque ali havia quase que uma unanimidade, e mesmo assim o Tele sai e depois volta, né? Não é que ele fica nos 4 anos na sequência, mas de alguma maneira foi uma unanimidade. Mas hoje o Parreira é absolutamente exaltado pelo título de 94. Então, se perdesse nos pênaltis... Ele teve 2 Copas também. Aí a gente ganhou uma, perdeu uma. E se perdesse nos pênaltis, se o Parreira perdesse nos pênaltis, aquela Copa do Mundo tendo sido jogada da maneira como foi jogada, né, do jeito como as partidas transcorreram, com a qualidade que o Brasil tinha, apesar de ter jogado do jeito que jogou, mesmo que perdesse na final, ia ser porrada. É isso. Ia ser porrada atrás de porrada. Então, eu acho que assim, não tem jeito. Aqui, isso é muito cruel a seleção avaliação é isso, é cruel. Mas eu tô, até em relação ao Abel Ferreira especificamente, eu tô entrando numa questão que nem é essa do pós-trabalho, de você saber que a sua avaliação vai ser eventualmente injusta, porque ela vai depender única e exclusivamente do resultado e não do quanto você jogou, de quantas chances você teve, de quantas finalizações você sofreu ou não. Quer dizer, ela vai depender do resultado. Eu não estou nem falando disso. Eu estou falando muito da dinâmica do trabalho, do que o cara precisa e do que o cara faz no dia a dia, do quanto aquilo é importante para o cara. Agora, eu também acho normal, né? E aí eu acho normal porque a gente não pode ter essa ideia. Estamos aqui, pelo menos nós dois já dissemos que não vemos um técnico hoje melhor do que o Tite no futebol brasileiro. Então, assim, se tem mais gente que enxerga dessa maneira, não dá para você descartar a possibilidade de um técnico estrangeiro. E entre os técnicos estrangeiros, evidentemente, hoje, aquele que está mais em evidência no futebol brasileiro, aquele que conhece melhor o futebol brasileiro e que faz um trabalho indiscutível, irrefutável, com pouquíssimos pontos para você tentar contestá-lo, é o Abel Ferreira. Então eu entendo a colocação do seu nome como um candidato, mas olhando para o perfil dele, por uma série de pontos que a gente já discutiu aqui, não sei. A minha dúvida é se ele, de fato, aceitaria isso. E acho só para encerrar, é engraçado como as coisas aqui também no Brasil, elas dependem dos últimos 6 meses, dos últimos 8 meses no máximo. Porque o Jorge Jesus, que era uma unanimidade no futebol brasileiro, o Jorge Jesus, a capacidade do espetáculo de fazer com os jogadores brasileiros, essencialmente, um time jogar o futebol que jogou... Você nem ouve falar do nome dele com uma possibilidade de trazê-lo, tirá-lo da Turquia, que também não é. Ele devia ser cotado. Muitos flamenguistas, sobretudo flamenguistas, pedem o Jorge Jesus. Ele deveria ser cotado. Ele devia também. ser cotado. Mas é impressionante porque é isso. Aqui o que vale é a memória fresca. A gente quer o estrangeiro com a memória afetiva de quem trabalhou aqui, então, né? Porque, por exemplo, tá sem seleção, tá? Ou sem time. Thomas Tuchel, Luiz Henrique, Zinedine Zidane, porque se o Deschamps ficar, o Zidane vai continuar em casa e muita gente fala que ele tem expectativa, mas aí não são nomes que são técnicos, para mim, os 3 incríveis. E qualquer um deles faria um bom trabalho à frente da seleção brasileira. Mas aí, como eles são culturalmente distantes, a gente ia falar... E tem outros nomes. Esses tem caras Maurício vão vir aqui ensinar a gente. Tem Gadiardo, enfim. Mas antes da gente entrar nos nomes de estrangeiros...
Fico imaginando o argentino com toda essa coisa que envolve... de rivalidade e tal. Mas antes da gente entrar em nomes de estrangeiros, técnicos internacionais, eu quero trazer aqui o Ronaldo Fenômeno, porque ele fala de um técnico brasileiro que tem um apelo muito forte dentro da seleção brasileira, apoio de jogadores da seleção brasileira. Diga aí, Ronaldo. Mas dessa lista aí, o Fernando Diniz talvez seria aí um atrativo aí para a seleção brasileira, porque é um cara que faz jogar bem, dá espetáculo, e muita gente pode questionar que não ganhou título, enfim, como seria com grandes jogadores. Eu acho que ele é um bom treinador. São todos bons treinadores aí, logicamente, né? Mas, enfim, eu estou curioso também para saber as opções para a seleção brasileira. Eu acho que os próximos dias a gente vai ouvir já rumores de vários nomes. Eu acho que é uma decisão muito importante para o próximo ciclo inteiro. Eu acho que quanto antes apresentar o nome e começar já a trabalhar na filosofia do próprio treinador, quanto antes for, melhor vai ser. Vamos ver. Eu estou curioso aí, mas eu acho que vem grandes nomes por aí. Viu? Deixa eu só acrescentar para vocês falarem a respeito do Ronaldo Fenômeno, que ele falou, e também do Fernando Diniz, que são duas coisas diferentes. E parece que o Fernando Diniz tem apoio dos jogadores da seleção brasileira, como eu disse. Quais são os jogadores? O Antony, que esteve com ele no São Paulo, o Daniel Alves, que defendia ele como técnico do São Paulo. Mas que não vai mais estar na seleção. Thiago Silva, que também não deve estar mais. O Neymar. Esse é importante. Né? O Neymar na relação com o Daniel Alves. Quem mais? O Bruno Guimarães. Guimarães, né? que teve no Atlético. E antes no Audax, né? Sim. O Audax, né? E subindo, né? Conhecendo. São jogadores que respeitam e gostam muito do Fernando Diniz. Bom, então eu não vou nem entrar no mérito do campo. Primeiro eu quero falar do extracampo, porque no final das contas o Léo acabou de falar, assumir a seleção agora ou daqui a alguns meses. Você imagina o Diniz assumindo a seleção brasileira agora? O nível de estardalhaço que vai causar fora, porque é aquela coisa, né? O Diniz não vai montar uma seleção que vai priorizar a parte defensiva. O Diniz vai tentar fazer uma seleção para jogar muito com a bola. O Diniz vai ter os jogadores ao lado dele. Qualquer resultado, mais ou menos, o mundo vai explodir. Vai ficar uma leva de pessoas torcendo e esperando esse resultado ruim, porque as pessoas reafirmam a opinião delas sobre o treinador, seja a opinião delas certa ou errada, sobre o técnico. O Diniz não tem dia a dia. Ele até consegue organizar os times com uma certa rapidez, assim, mas o tipo de jogo que ele faz é um jogo bastante ousado, né? E aí a gente está falando do Abel. O Abel ia começar a construção por tentar montar uma seleção que não tome gols. E que é o que ganha a Copa do Mundo. Que é o que ganha a Copa do Mundo. Exato. O Diniz não ia começar dessa forma. Mas ele tem o apoio dos jogadores. Os jogadores têm o apoio da torcida? Porque a gente acabou de falar, o Dubu me perguntou se eu manteria o Tite, falei que não. O Léo explicou as razões pelas quais eu não manteria e ele também não manteria. O Diniz, ele assume a seleção brasileira numa condição, se ele for escolhido, pior do que se o Tite ficasse. Em termos de pressão e crise. É um nome muito divisivo, né? Exatamente. Todo mundo tem uma opinião sobre ele, ninguém é indiferente. Então, ame ou odeie. Então eu vou falar uma coisa. Para quem vê o futebol do jeito saudável, da emoção e quer ter assunto e quer discutir, é perfeito. Para quem quer tranquilidade e quer que o futebol seja uma coisa como nadar no mar sem ondas, é uma insanidade. Você está me convencendo, eu estou começando a gostar da ideia do Fernando Diniz técnico. Vai se divertir. Eu sou um cara que gosta de diversão, emoção. Sem dúvida. Tem alguns nomes que você pergunta por quê, a resposta pode ser por que não também, né? Porque é isso, a gente falou, como não existe perfil certo, a pergunta é como você quer que a seleção brasileira jogue. Eu repito, as seleções que sofrem poucos gols são as seleções campeãs do mundo. É isso.
Nas últimas 6 Copas do Mundo, 17 de 24 jogos de mata-mata, a seleção que ganhou não levou gol. Bom contra-ataque e boa jogada aérea, então é prato cheio. Tomar O Brasil poucos estava gols, indo bem. Tomar poucos gols, então, estava indo bem. estava Se indo tivesse bem. ganhado nos pênaltis, seria boa chance de ganhar a Copa do Mundo. Mas já foi, não adianta voltar para trás. Por que o jogador gosta do Diniz? Alguém começa a jogar bola na rua, na várzea, que o Birner tanto ama, para fechar linha, para fazer cobertura, para marcar. A gente fazia isso lá, tá? Sim, fazia, mas fazia porque todo mundo queria ganhar. Sim. Mas a diversão do cara, o jogador de futebol Por isso que ele sabe jogar bem é ter a bola. Com a bola no pé. É. E ele proporciona isso para quem joga com ele. Ele gosta que o jogador tenha a bola no pé, ele incentiva o jogador a ser criativo e inventivo com a bola no pé, e o jogador gosta disso. Né? Então, eu acho muito natural que o jogador que trabalha com ele goste dele e da liberdade que ele dá para o jogador trabalhar com a bola e ser inventivo. No lugar do Diniz, eu olharia com muito carinho a proposta. Porque ele está acostumado a apanhar o tempo inteiro mesmo. Mas deixa eu só entender, Então- esse é um porquê positivo para Eu acho que sim, na agora, seleção brasileira? de novo, assim, o ponto do Diniz é que ele ia sofrer como qualquer outro técnico da seleção, que é Qualquer um vai sofrer. chegar na Copa do Mundo e perder. Cara, assim, é o caso da Espanha agora. Quando ganha o sistema é ótimo, quando perdeu é por causa do sistema. Ele é um técnico de sistema. Tá? E mais Como extrema, é o Luiz Henrique. e mais extrema ainda, porque a Espanha já foi campeã com esse sistema. Sim. O Brasil, com o Diniz, ia chegar ali... E se a Espanha perdesse para o Paraguai nas quartas de final em 2010, se entra o pênalti, talvez, É o isso. sistema ia ser um problema também. É isso. Então, o Fernando Diniz é um técnico de sistema. Acho que tem 2 pontos favoráveis ao Diniz nesse momento. Primeiro é o seguinte, o tipo de jogo dele demanda um certo tempo, mais treinamento. Então, se você vai apostar no Diniz, que seja agora. Porque você tem 4 anos, o Brasil é um país que vive basicamente de Copa do Mundo e a partir das quartas de final quando começa a Copa para o Brasil. O Brasil não é um time que normalmente é eliminado em fase de grupos, nem nas oitavas, né? Então, ele teria 3 anos e meio, né, agora o ciclo, né, para incutir na cabeça dos jogadores, né, com menos tempo de treino em relação a clube. Então, se você vai apostar no Diniz, tem que ser agora. Não pode ser, vamos esperar ele ganhar um título daqui a 1 ano, 2 anos, para depois, um ano antes da Copa mudar. Outra coisa, os defensores do dinizismo sempre falavam, poxa, imagina se o Diniz tivesse um time bom. Porque ele treinou o Audax, o Atlético Paranaense, um São Paulo que era limitado, um Fluminense. Que tem boas peças, mas também não é o melhor time, nem um dos melhores times do país, tem pelo menos 3 com mais investimento. Se você dá jogadores bons, e a seleção brasileira tem vários à disposição para ele, você vai dar um arsenal para ele que ele nunca teve na carreira. E quem sabe ele consiga fazer. Qualquer técnico de time brasileiro hoje, dirigindo a seleção brasileira, vai dirigir jogadores num nível muito maior que ele já dirigiu na vida. Porque não é mais como nos anos 90, que o Luxemburgo dirigiu a seleção, mas ele já tinha dirigido esquadrões de jogadores de seleção. Enquanto o Jean reflete, eu fico me perguntando aqui, fiquei refletindo, vou refletir falando enquanto o Jean refletir em silêncio, né? Quem está aqui Cuidado, que às vezes observando. você formar o raciocínio enquanto você O fala... Diniz é o técnico ideal para a seleção brasileira? Cara, eu acho que não, porque para mim, posso apanhar quanto quiser, a seleção campeã do mundo é a seleção defensivamente melhor, quase sempre. Ô, Jean, Mas eu sou contra, eu acho que o Brasil tem vocação ofensiva. Mas não adianta, o Brasil foi campeão do mundo quando foi defensivamente bom. vamos lá, deixa eu aproveitar o Jean aqui. Seguinte. Eu estava pensando muito. Ô, Jean, como explicar essa questão que eu ouço tanto? É uma questão muito popular. O Brasil precisa voltar à sua essência, o futebol brasileiro, o futebol alegre, para frente, que faz gols, não importa se toma, como disse aqui o Bertozzi, não pode tomar gol, mas não importa se toma 2, 3, desde que faça 5, 6, né? Não existe mais no futebol. Que a gente ouve muito isso, mas eu continuo ouvindo isso, acho que vocês também. O que significa isso hoje, pensando na seleção brasileira, no novo técnico? Então, é até legal você me perguntar isso, porque para mim é muito claro, assim, se eu tiver que escolher hoje um técnico brasileiro para a seleção brasileira, eu escolho o Fernando Diniz. Eu escolho o Fernando Diniz antes do Renato Gaúcho, que está lá nas opções, do próprio Dorival Júnior, que está lá nas opções. Eu não vi quem estava mais. O Cuca não vai ser técnico da seleção brasileira por outros motivos. A CBF tem que se preocupar com a sua imagem e o Cuca tem no seu histórico um problema, e a gente sabe, a acusação de estupro, que vai trazer de volta para a CBF todas as questões, que então não é o técnico para a seleção brasileira também. Olhando para todas essas questões, eu acho que o Diniz seria, entre os nomes brasileiros, o mais interessante,
muito por isso que você está me perguntando, Por essa Prieto. questão, né? Porque o que eu acho, existe um distanciamento indiscutível do brasileiro desta seleção. O brasileiro com a seleção brasileira, ele tem sim, na hora que começa a Copa do Mundo, dependendo de como começar a Copa do Mundo, e essa Copa do Mundo começou muito bem, ele volta a amar a seleção, a torcer insanamente para a seleção, a ter esperança e tudo mais. Mas essa relação, ela indiscutivelmente não é. Eu tenho quase 50 anos e posso dizer que... Conservado. Obrigado. Achei que tinha mais. Ela indiscutivelmente não é como já foi em outros tempos. E acho que tem a ver um pouco com o tipo de futebol, com o tipo de jogo e tudo mais. Isso quer dizer que você vai jogar, né? Eu não sei se eu concordo. Desculpa te interromper. Eu acho que quando tá ganhando, a identificação é maravilhosa. É médio. Quando ganha da Coreia, tem página de Twitter pro Richarlison, pro cachorro do Richarlison, pra todo mundo. Na Copa. Sim. Mas eu acho que isso, a ligação do amor ou não ao resultado se aplica muito à eliminação ou ao título, muito mais a isso. Porque se você ganha feio, se você ganha por 1-0, se você ganha... Tem crítica ainda para a seleção brasileira. E mesmo na Copa do Mundo. Mesmo na Copa do Mundo. Então, não é bem assim. Eu acho que assim, claro que no fim das contas o que vai determinar se o técnico foi bom ou ruim, eu não penso assim, mas é o que determina, é se o cara foi campeão do mundo ou não. É isso que conta. E ele pode jogar bem, pode sofrer pouco, pode... Se for eliminado, é ruim, é uma porcaria, não estava nada certo. É assim que funciona. Mas nos jogos, eu acho que muito jogo que o Brasil venceu, inclusive no próprio ciclo do Tite, ali quando vencia jogos sem convencer tanto, ou sem dar espetáculo, e não foi uma seleção que deu tanto espetáculo ao longo do tempo. Teve jogos pontuais. Galera, o Fernando Diniz aí é o seguinte, na minha opinião, ele deveria se provar pegando algum time bom, time com elenco bom, pegar o Atlético Mineiro, um Flamengo, ou até um Corinthians, ele pegar um time bom para poder se provar que realmente o Fernando Diniz é um técnico bom. Porque assim, todos os trabalhos deles inicia bem e termina mal. Geralmente acontece isso. No Fluminense até que teve uma oscilação, aí no finalzinho ele conseguiu se recuperar ainda no campeonato. Mas para mim foi um trabalho muito bom, um trabalho de excelência do Fernando Diniz à frente do Fluminense. E se for falar de renovação e apostar, o nome ideal seria Fernando Diniz. O cara que tem repertório, gosta que os jogadores joguem com a bola. O grande defeito para mim do Fernando Diniz, que eu tenho observado nos últimos tempos dele aí como técnico de futebol, é improvisação. Ficar improvisando o jogador. O cara é ponta, joga o cara de lateral, entendeu? Eu acho que na seleção brasileira não cabe isso, não cabe mais. Igual o Tite, não cabe mais esse negócio de improvisar jogador. O jogador é lateral esquerdo, ele tem que jogar na lateral esquerda. Se é ponta, ele tem que jogar na ponta, não tem que improvisar jogador, porque não está satisfeito com o jogador. Entendeu? Porque eu acho isso daí terrível. Terrível ficar improvisando o jogador de posição. Tirando isso, para mim, o Fernando Diniz é um excelente técnico e daria... Eu acho que ele daria certo da seleção brasileira, porque a seleção brasileira, eu acho que não cabe mais aquela seleção retranqueira. Aquilo ali passou. Agora a seleção brasileira precisa se renovar, porque a seleção brasileira tem muitos jogadores bons, então tem que tentar aproveitar e tirar o máximo desses jogadores. Então não tem que pensar só em ser uma seleção defensiva. E eu acho que a seleção também tá na hora do técnico chegar e bancar, falar, ó, vou levar quem tiver bem, não vou ficar levando o jogador porque eu gosto dele, eu já trabalhei com ele em outro clube, o jogador é bonzinho, o jogador faz isso, não pode. Felizmente no futebol, na Copa do Mundo, não cabe mais esse tipo de jogador, você levar por causa disso, comportamento, o jogador tem que ser bom, claro, o comportamento, é claro, tem que contar também. Você não vai levar um cara que xinga todo mundo, um cara que não respeita ninguém, obviamente que não vai. Mas, independente da personalidade do jogador, você não pode barrar um jogador por causa disso. Você não pode barrar um jogador que é artilheiro há vários anos no futebol, você barrar porque ele é marrento, que ele faz isso. Não, isso daí é personalidade do jogador. Isso daí não quer dizer que ele seja má pessoa, é personalidade. É a forma que o jogador, entendeu, age. Entendeu? Eu acho que na seleção brasileira falta muitos jogadores com personalidade. A seleção brasileira tá cheia de jogadores frágeis. Entendeu? Jogador que qualquer coisinha tá lá desaba. A seleção brasileira tá na hora de se fortificar. Tem jogadores de personalidade. Entendeu? A seleção brasileira faltou muito. Ah, levou Daniel Alves porque ele é isso e aquilo. Não fez falta nenhuma, não fez diferença nenhuma. Entendeu? Eu acho que o jogador tem que ser convocado e, assim, se ele puder substituir um jogador, ele vai substituir porque ele está à altura de substituir o jogador.
Não que ele vai ficar lá como um número só. Entendeu? Eu acho que a seleção brasileira também deveria ter um pouco desse pensamento de não só levar o jogador por levar. Vou levar porque ele é legal, não sei o que, vou levar ele pra seleção. Aí quando precisa do cara jogar, você não bota o cara pra jogar, você improvisa o jogador na posição, ou você não coloca o jogador da posição. Entendeu? Isso daí é uma falta de critério. Entendeu? E eu não concordo com isso. E aconteceu isso com o Tite 2 vezes. Aconteceu em 18 e aconteceu agora novamente em 2022. Entendeu? Isso daí estraga a seleção. Por isso, na minha opinião, se não for o Diniz, traz um técnico estrangeiro. Não tem jeito, tem que trazer um técnico estrangeiro, já tá na hora já. Tem que acabar com esse preconceito. Para mim, seleção brasileira tem que trazer outro técnico, entendeu? Tem vários nomes aí, o próprio Abel, o Abel Ferreira também é um técnico bom. O grande problema do Abel é o relacionamento com a imprensa, ele não tem um relacionamento bom e todo mundo sabe que quem manda, infelizmente, é a imprensa. O que a imprensa falar vai ficar todo dia, ó, só querendo queimar o cara e o cara não vai conseguir fazer um trabalho, entendeu? Porque infelizmente todos os técnicos que dirigiram a seleção é técnicos que têm bom relacionamento com a mídia. Se ele não tiver bom relacionamento com a mídia, ele não consegue assumir a seleção brasileira. Essa é a verdade, entendeu? Agora é aguardar para ver. Eu acredito que ainda esse ano, ainda em dezembro, nós já vamos saber quem vai ser o novo técnico da seleção brasileira. Já vai ser especulado o nome que vai ser técnico da seleção. Vai vazar porque a CBF vai precisar conversar com o novo técnico e sempre tem uma pessoa que vê ou que acaba vazando a informação. Então eu acredito que nas próximas semanas já saberemos quem será o novo técnico da seleção brasileira e coloca nos comentários a opinião de vocês quem será o novo técnico da seleção brasileira.